Bem-vindo ao Ju Simples, o canal que descomplica o direito para você entender seus direitos e deveres de forma clara e prática. Aqui, o juridiquês vira a linguagem do dia a dia. Já parou para pensar que existe um manual de regras para todo e qualquer ato do governo? Pois é, desde a prefeitura da menor cidade do Brasil até a presidência da República, todo mundo tem que seguir a mesma cartilha. E é exatamente sobre essa cartilha que está lá no artigo 37 da Constituição que a gente vai conversar hoje. Então, o que a gente vai ver hoje? Primeiro, os 5 mandamentos sagrados da administração. Depois, como é que alguém se torna servidor público. A gente vai dar uma olhada também nas regras de salários e cargos. E, claro, o que acontece quando o sistema falha. Vamos lá! Olha só, tudo na administração pública, mas tudo mesmo, precisa seguir 5 princípios fundamentais. Para ficar fácil de lembrar, a gente usa um macete, o famoso LIMP. Cada letra representa um mandamento que guia cada passo, cada decisão de um agente público. Começando com L de legalidade. E aqui tem um ponto que é crucial entender. Para nós, cidadãos comuns, vale a regra, o que a lei não proíbe, está permitido. Para o governo, é o exato oposto. Ele só, e eu digo só, pode fazer aquilo que tem uma lei dizendo que ele pode. O administrador público não tem vontade própria. A vontade dele tem que ser a vontade da lei. Em seguida, vem o I de impessoalidade. Isso quer dizer que o gestor público não pode tomar decisões para beneficiar um amigo ou para prejudicar um desafeto. O tratamento tem que ser igual para todo mundo, porque o foco é sempre o bem da coletividade, nunca o interesse pessoal de alguém. O M é de moralidade, e aqui a coisa fica mais séria. Não adianta um ato ser legal, estar previsto em lei, se ele for desonesto, se for antiético. A conduta do agente público tem que ser correta, tem que ser íntegra. Sabe aquela ideia de que não basta ser honesto, tem que parecer honesto? É exatamente isso. Agora o P de publicidade. E esse princípio é o que dá poder para a gente, o cidadão. A regra é clara, tudo o que o governo faz tem que ser aberto, transparente. Os salários, os contratos, as licitações, tudo. É o nosso direito de fiscalizar como o nosso dinheiro está sendo usado. E para fechar o nosso LIMP, o E de eficiência. O serviço público não pode ser sinônimo de coisa lenta, cara e ruim. A gestão pública tem a obrigação de buscar os melhores resultados, gastando o mínimo de recursos possível e sempre pensando no benefício para a população. É o fim da burocracia que só atrapalha e do desperdício de dinheiro. Ok, entendemos os 5 mandamentos, mas quem são as pessoas que precisam seguir tudo isso no dia a dia? Como alguém entra no serviço público para trabalhar para o Estado? A principal porta de entrada, a regra de ouro da Constituição, é o concurso público. É um processo aberto para todo mundo, justo, que se baseia no mérito. Quem estuda mais, quem se prepara melhor, conquista a vaga. Isso garante que a seleção seja impessoal e que os mais capacitados sejam escolhidos. Basicamente, existem 2 formas de entrar. A porta principal é a do concurso, que leva a cargos de carreira com estabilidade. Mas existe uma portinha menor, que é a exceção, os cargos em comissão. Esses são de livre nomeação. Ou seja, um político pode escolher alguém de confiança, mas esses cargos são só para chefia, direção e assessoramento. E, importante, a pessoa pode ser demitida a qualquer momento. E o que é essa famosa estabilidade? Bom, depois que a pessoa passa no concurso e trabalha por 3 anos direitinho, com uma boa avaliação de desempenho, ela se torna estável. Isso não quer dizer que é um emprego garantido para sempre, de jeito nenhum. A estabilidade serve para proteger o servidor de perseguição política, para que ele possa trabalhar com isenção. A demissão só pode acontecer em casos bem graves, previstos em lei. Certo, a pessoa entrou. E o salário? E ela pode ter mais de um emprego no governo? Para evitar abusos, a Constituição também bota a ordem na casa e define regras bem claras sobre isso. E isso nos leva a uma regra importantíssima, o teto salarial. Pensa assim, existe um salário máximo no serviço público. Ninguém, em nenhuma esfera, seja municipal, estadual ou federal, pode ganhar mais do que um ministro do Supremo Tribunal Federal, o STF. É o famoso teto constitucional. Outra regra geral é bem simples, é proibido acumular cargos públicos que pagam salário, ponto. Mas a própria Constituição sabe que algumas áreas, como educação e saúde, são essenciais. Por isso, ela abre algumas exceções bem específicas. É possível, por exemplo, ter 2 cargos de professor ou 2 na área da saúde. Mas tem uma condição, claro, os horários precisam ser compatíveis. Mas a gente sabe que, às vezes, as coisas dão errado. O que acontece quando um agente público erra e causa um dano a alguém? Ou pior, quando ele age de má fé? A Constituição também tem a resposta para isso. Vamos imaginar uma situação.
Um médico de um hospital público comete um erro e prejudica um paciente. Quem paga essa conta? A lógica é a seguinte. Primeiro, o Estado paga a indenização para a vítima. Nesse momento, nem se discute se o médico teve culpa ou não. Se o dano foi causado por um agente público agindo em nome do Estado, o Estado é responsável. Só depois, num segundo passo, o Estado vai investigar e, se ficar provado que o médico agiu com culpa, aí sim o Estado vai cobrar dele o prejuízo. Agora, e quando não é um erro, mas sim desonestidade, enriquecimento ilícito, favorecimento de amigos, desvio de dinheiro? Para esse tipo de coisa, a Constituição tem um nome bem pesado: improbidade administrativa. Em outras palavras, o ato de trair a confiança pública. E as consequências para quem comete improbidade são duríssimas. A pessoa pode perder o cargo público, ter os direitos políticos suspensos, ou seja, não pode votar nem ser votada, ter todos os seus bens bloqueados e, claro, é obrigada a devolver cada centavo desviado aos cofres públicos. E isso tudo sem falar na possibilidade de responder a um processo criminal. Conhecer todas essas regras nos dá uma ferramenta muito poderosa. Sabendo como a máquina pública deveria funcionar, a grande pergunta que fica é: como nós, cidadãos, podemos usar os portais da transparência e os canais de denúncia para sermos os verdadeiros fiscais do poder e garantir que essas regras sejam cumpridas? Se esse conteúdo te ajudou a entender melhor o direito, deixa o like, compartilha e se inscreve no canal. No Jus Simples, a lei é para todos e a explicação também.